Os jogos independentes são muito importantes, porque no mundo do jogo indie é o único lugar onde os desenvolvedores têm coragem. Vou ser totalmente direto com vocês a respeito do que penso. No mundo do jogo AAA, ou seja, no mundo dos videogames da PlayStation, da Xbox, da Nintendo, da Electronic Arts, da Ubisoft, de todas essas empresas gigantes, não há espaço para erros, não há espaço para se arriscar demais. Eles têm que lançar jogos que definitivamente vão agradar as pessoas. Jogos que definitivamente se adequam à maior parte do consumo de videogames do mundo. Ou seja, eles jogam pelo seguro. Porquê? Porque eles investem 100, 200, 300 milhões de dólares em cada jogo. No mundo dos videogames independentes, no cenário indie, acontece algo totalmente diferente. Aqui, se você não tem coragem para criar algo minimamente diferente, algo interessante ou algo polêmico, por que não? Você morre no esquecimento. Porque não há como competir contra os gigantes, como PlayStation, Nintendo, Xbox, Electronic Arts, etc. Então os desenvolvedores independentes são os únicos que hoje em dia se arriscam mais. A ser polémicos, a dar uma reviravolta no que já estava escrito, a inventar novos géneros, ou a apresentar aspectos gráficos diferentes. Muitas vezes baratos, mas sim diferentes. Bem, no vídeo de hoje vamos falar sobre muitos videogames independentes. E a característica que reúne todos eles é que todos esses jogos, dos quais vou falar a seguir, são lançamentos de 2025 e além disso são todos jogos muito particulares. E que todos têm algo diferente a contribuir para o gaming. Espero que você se emocione com os jogos independentes e espero que se emocione ao descobrir novos títulos, porque esta lista está cheia de jogos novos e muito interessantes. Curta se gostou, compartilhe para apoiar o canal. Sem mais delongas, vamos começar. E começamos o vídeo de hoje com um dos videogames mais espetaculares e mais interessantes que tenho na minha lista de desejos do Steam para 2025. Este é Replaced, um videogame de plataformas, de ação, de aventuras em 2.5 dimensões que combina técnicas de iluminação volumétrica com pixel art. O título nos conta a história de Rich, de uma inteligência artificial que de repente se vê presa no corpo de um ser humano e que terá que buscar a maneira de sobreviver e de se integrar a este mundo que não compreende. Além de ter um argumento muito interessante e de apresentar uma ação muito potente, o jogo se destaca pelo que se vê, pelo aspecto gráfico. Está lindo, por momentos 2 dimensões, por momentos 3 dimensões, nisso que costumamos chamar comumente de 500 ou 500. É um lançamento no primeiro dia no Game Pass e é um lançamento do ecossistema Xbox PC, mas quem sabe mais adiante talvez também seja anunciado para Nintendo e para PlayStation. Assim como quase todos os jogos desta lista, pois não tenho data confirmada para o título, nem muito menos. O próximo jogo desta lista foi apenas anunciado para PC, mas talvez mais adiante eles acabem anunciando também para consoles, porque é totalmente possível. Isto é The Alters e também traz uma proposta muito potente e bastante diferente. Neste jogo, você é o último sobrevivente de uma expedição em outro planeta. Uma expedição que deu errado porque todos os seus companheiros morreram. Você é o último que resta e, além de tudo isso, acabou de descobrir que o planeta onde você está vai ser destruído muito em breve por um cataclismo e você tem que sair daqui. O que acontece é que sua nave, que é uma espécie de roda gigante com uma cidade flutuante no meio, não vai funcionar se você for a única pessoa, porque uma única pessoa não é suficiente para colocar toda essa maquinaria em funcionamento. Você sai para explorar, coleta recursos, faz bastante agricultura, constrói módulos para sua nave e consegue se clonar. Por quê? Porque sim, porque você tinha a tecnologia para se clonar, então você começa a se duplicar e a ter muitos clones. Todos um pouco parecidos, mas um pouco diferentes do que seria a pessoa original. E você vai ter que fazer com que todas essas pessoas se encarreguem das diferentes tarefas que envolvem colocar a nave em movimento para escapar deste planeta. Eu pude jogar este título há muito pouco tempo porque teve uma fase de betas fechados que eu pude aproveitar e devo dizer que a experiência de jogo é muito satisfatória. Além de que todo esse enredo de ficção científica para o género de sobrevivência e criação se encaixa muito bem.
Obviamente, não temos uma data confirmada para este jogo. Como eu disse, nem para nenhum dos outros desta lista. Então vou parar de dizer isso. De que não temos data e já vou considerar isso para todos os jogos deste título. Não só não tenho uma data, como também não tenho gameplay para te mostrar, mas está na minha lista dos mais esperados para 2025 do mundo Under, porque o primeiro jogo foi espetacular. E não tenho dúvidas de que este segundo vai ser ótimo. Isso é Slide Spire 2. Este título é um jogo de cartas, um construtor de deck roguelike, ou seja, um jogo em que você começa com um baralho de cartas básico e conforme avança na partida vai adicionando cartas aleatoriamente. E o que você faz é tentar chegar o mais longe possível no jogo ou terminá-lo de uma só vez. Bem, isto que você está vendo na tela é Slide Spire 1, um jogo autêntico e um dos melhores em seu género. E no próximo ano sai o 2. Se você gosta de cartas, vai gostar deste jogo. Este título me encantou desde o primeiro momento que soube de sua proposta pelo quão diferente e interessante é. Além do aspecto gráfico que também gosto bastante. A questão em Blueprints é a seguinte. Você acabou de herdar uma mega mansão gigantesca e está prestes a investigá-la. Uma sala em particular chama muito a sua atenção, que é a sala número 46. Então você começa a investigar este lugar para encontrar esta sala. É a número 46. A questão é que cada vez que você avança nesta mansão, a mansão muda. Cada vez que você abre uma nova porta, você decide para onde quer que essa porta te leve, fazendo com que cada vez que você entra na mansão seja um percurso totalmente diferente do anterior. O que há dentro de cada uma dessas salas? Bem, mistérios, quebra-cabeças, puzzles, enigmas, um pouco de suspense, um pouco de história, um pouco de tudo. Ou seja, é como uma espécie de roguelike, mas em vez de ser de pancadas ou de cartinhas, é de quebra-cabeças e enigmas. Por enquanto, o anúncio é apenas para PC, mas pode ser que seja lançado em consoles também. Os jogos independentes eles são sempre anunciados primeiro no Steam, como vocês já devem ter visto. E depois, se mais ou menos vão bem, podem chegar aos consoles. Joguei o primeiro e sofri muito, porque foi um dos jogos mais desafiadores que tive que jogar no console. Mas além do sofrimento, além do quanto me custou passar o Tales of Iron 1, eu gostei muito. E tenho certeza que com o Tales of Iron 2 também vai acontecer. Tales of Iron é um Souls-like em duas dimensões, para definir simplesmente. Ou seja, uma aventura épica, difícil de abordar, com muito ênfase no bloqueio, no parry, na esquiva e tudo isso. Mas de lado, nesta nova aventura, em Tales of Iron 2, você vai viajar para as Terras do Norte para caçar uma série de monstros lendários e acabar com a ameaça deles e salvar o reino dos ratos. É sobre isso que o jogo trata. Ou pelo menos era sobre isso que o primeiro jogo tratava, onde salvávamos um reino fantasioso de ratos de uma invasão de sapos e batráquios. Tales of Iron é uma mistura entre fantasia, Animais da Floresta, Game of Thrones e Souls-likes. E este sim temos confirmado que vai sair em consoles e também em PC. Obviamente eu não sei a data. Meu Deus! Isso parece loucura? Quando vi o trailer que você está vendo agora na tela, fiquei muito empolgado. Porque eu amo títulos que parecem estranhos, que parecem sinistros, que parecem coloridos, mas ao mesmo tempo turvos. E é assim que Morsels parece, que é o que você está vendo agora. Neste jogo, você é um pequeno rato que, graças a um poder mágico meio estranho, consegue se transformar em uma criatura chamada Morsel, uma espécie de lixo vivo que vai tentar abrir caminho pelos esgotos da cidade. Lutando contra mais lixo vivo, mais lixo mutante, criaturas horríveis, insetos e outras coisas desagradáveis. Tudo isso com um aspecto gráfico louco e uma mistura de géneros muito variada. Inicialmente, em essência, o jogo é um roguelike, mas também brinca com outros subgéneros como ação, aventura, shooter, um pouco de quebra-cabeças e outros. É o título de estreia de um pequeno estúdio canadense chamado Furcula, e este sim tem o que se poderia chamar de uma data de lançamento. Fevereiro de 2025 em consoles e PC. A família Pipistrello, como se fosse italiana, é uma das famílias mais importantes e influentes desta cidade. A questão é que um bom dia para os Pipistrellos, o resto das gangues criminosas desta cidade arma uma emboscada. E bem,
Nós somos um dos últimos pipistrelos vivos. Somos Pipite Pipistrelo, um coelho que tem um ioiô. E com o nosso ioiô, vamos lutar contra o resto das máfias. A descrição da história e o que você está vendo na tela não tem nada a ver. E isso é porque o jogo é uma loucura absoluta. É uma espécie de Metroidvania, ou pelo menos é o que os desenvolvedores dizem, mas com um aspecto gráfico louco, estilo pixel art. De 32 bits. Ou não, 16 bits, talvez. Bem, eu não sei. Você está vendo. Por que eu deveria explicar o que você está vendo? E os desenvolvedores também garantem que é difícil. Difícil de dominar. Não sei, eu adorei, parece diferente e fresco. Lembram-se dos Micro Machines? Ou pelo menos algum jogo dos Micro Machines. Bem, Tiny Tires é isso, uma espécie de homenagem aos Micro Machines. Não acho que este jogo vá ser um grande sucesso de vendas, muito menos que vamos ouvir falar deste jogo novamente. Mas como tenho muito carinho pelos Micro Machines e anunciaram este jogo que é sobre isso, bem, adivinhem o quê? Eu coloquei no vídeo. Há muitos videogames que você vai ver neste vídeo, que vou mencionar hoje e nunca mais, porque é assim que funciona. Há títulos que vão reaparecer em algum outro vídeo do Big Data News e outros que não, provavelmente. Este seja um desses. Minha recomendação é que você assista a este vídeo e em outra tela, ou no seu telefone ou no que for, tenha também a página do Steam aberta. E se algum desses jogos te interessar, então adicione-o à sua lista de desejos para que não escape. Porque já sabem como funcionam nossas mentes e nossas memórias com tantos jogos novos saindo o tempo todo. Fim do esclarecimento. Continuamos. Os desenvolvedores da Screenbound brincam que este título é o primeiro videogame 5500 da história. Porquê? Porque é um jogo 2D e 3D ao mesmo tempo. E bem, 2D mais 3D dá 5D. É uma piada bastante ruim e é uma piada bastante ruim, mas que de alguma forma tem algo de verdade. E é que Screenbound é um jogo de plataforma 3500 ao mesmo tempo que também é um jogo de plataforma 500x500, porque este jogo é jogado através de um console retrô, estilo Game Boy que temos em nossas mãos, onde um jogo 500x500 é executado. Ou seja, interagimos com o mundo ao nosso redor em 3 dimensões através de um jogo em 2 dimensões. Se você morrer na pequena tela do console, morre no mundo 3D. E se você morrer no mundo 3D, você perde. Ou seja, você tem que encontrar uma maneira de avançar nos 2 jogos ao mesmo tempo. O objetivo de Screenbound é simples. Chegar ao final do nível de plataformas conseguindo 3 objetos que são como uma espécie de cubo brilhante, que nos permite abrir a porta para o próximo nível. Uma premissa simples que é percorrer o nível de A até B sem cair, mas com um contexto de jogo bastante interessante. Não tenho ideia sobre o enredo e também não acho que seja muito importante. Se não me engano, este jogo vai cair no Game Pass. Mas bem, eu te direi mais adiante. Adoro ver jogos difíceis como esses, porque são jogos que você não termina ou entende do que se trata ou o que pretendem e me geram tanta intriga que não posso evitar de mencioná-los pelo menos em um desses vídeos. E esse é o caso do Centum. E para falar sobre este jogo, vou ler diretamente a descrição que os desenvolvedores colocam no Steam, porque me parece a maneira mais simples de abordar este título. Não há protagonista singular no Centum. Em vez disso, os jogadores moldam o comportamento de uma inteligência artificial através de suas escolhas, guiando-a para diferentes resultados e experiências. Um jogo em que as ações e os diálogos determinam o curso de uma história com múltiplos finais. Isso é Centum de acordo com seus desenvolvedores. Ou seja, parece que estamos diante de um desses jogos que não te explica absolutamente nada e que tudo o que você faz tem uma consequência, mas você não entende completamente porquê. Para mim, pessoalmente, a proposta me fascina. Sei que não é fácil de ver e sei que muitos não vão gostar, mas está aqui para você descobrir se, assim como eu, é um fã das coisas estranhas. Isto é Tenjutsu, é uma espécie de Dead Cells, mas em terceira pessoa com muito Kung Fu e um toque de Hotline Miami. Neste jogo, você está em uma cidade fictícia onde o crime reina e 4 clãs de criminosos se enfrentam para transformar este lugar em um caos. E nós somos o herói que vai distribuir democracia marcial nesta cidade. Assim como Dead Cells, Tenjutsu é um roguelike.
Ou seja, um daqueles jogos em que você percorre diferentes níveis para ver até onde consegue chegar. E quando você morre, começa de novo. Só que em vez de estar percorrendo masmorras, calabouços ou lugares fantásticos, você percorre os subúrbios de uma cidade cheia de criminosos. O título é publicado pela Devolver. Na verdade não é um indie, mas fazemos um pouco de trapaça para que a lista de jogos seja um pouco mais interessante. Há vários jogos desta lista que não são tecnicamente um indie. Mas enfim, não tenho nada a dizer a respeito. Eu trapaceei, menti, sou um mentiroso. Este título vai ser muito difícil de explicar, porque nem eu tenho ideia do que se trata. Simplesmente tenho fé. Tenho fé em Pony Island 2. E tenho fé porque este título foi desenvolvido por Daniel Mullins, com seu estúdio Daniel Mullins Games, os responsáveis por desenvolver Inscryption. Se você jogou Inscryption, não preciso te convencer a jogar Pony Island 2. Você já sabe do que este estúdio de jogos é capaz. Agora, se você não sabe o que é Inscryption ou não conhece Daniel Mullins, bem, agora eu te conto e tento te convencer. Este cara está louco, fundou um estúdio para fazer este tipo de coisas, este cara está faltando um parafuso. E como toda a gente que está faltando um parafuso. É criativa e inovadora. Seu estilo se caracteriza por se desviar totalmente da narrativa tradicional e brincar com os conceitos de realidade e ficção dentro de um próprio jogo, além de introduzir elementos mágicos, de ficção científica e coisas com certos toques aterrorizantes. Na entrega anterior de Pony Island, nosso protagonista se aventurava em um tipo de software ou programação de uma antiga máquina recreativa chamada Pony Island e tínhamos que explorar esta máquina e resolver a programação do jogo para poder sair de lá. Nesta segunda entrega, não tenho ideia do que se trata, porque a única coisa que temos é este trailer que estamos vendo. A única coisa que eu sei é quem desenvolve o jogo para ter tudo. A fé do mundo de que isso vai me agradar. Seja o que for que acabe sendo, os desenvolvedores dizem que este título será muito difícil de jogar porque projetaram as físicas do nosso personagem para nos complicar a vida. E nosso personagem é um ovo que se cair, se estilhaça, se quebra e perdemos. E nosso objetivo é fazer com que este ovo chegue ao topo de diferentes edifícios e supere diferentes tipos de obstáculos sendo apenas um ovo. Qual é a graça do ovinho? Bem simples, não é esférico, não é redondo, não é previsível. E segundo os desenvolvedores do título, dependendo da parte da rotação do ovo em que estamos, nossos saltos serão de diferentes maneiras e com diferentes intensidades. Então teremos que aprender a regular a rotação do ovo para calcular os saltos. Se a esta altura do vídeo você está comigo agora mesmo me ouvindo falar sobre ovos, calcular a rotação, física e jogos estranhos, bem, evidentemente temos algo em comum. Porque eu sei que nem todo mundo se interessa por essas coisas. Se você está assistindo até agora, vou pedir por favor que dê um like no vídeo, porque esses vídeos que eu adoro fazer não são os mais vistos no canal. E por causa disso, muitas vezes escolho não fazê-los para priorizar outro tipo de conteúdo. Então se você gosta deste conteúdo e está gostando, por favor, curta, comente, compartilhe. Assim, o vídeo não morre esquecido entre os mais de 1000 vídeos que tenho aqui no canal, porque eu adoro que descobramos novos jogos. Obrigado! Falta-me muita informação sobre este título e ainda não sei se devo confiar ou não neste jogo, porque parte do que mostraram me agrada muito, mas ao mesmo tempo, a descrição do título não me permite ver se é um survival horror ou se é algo mais. Ou um jogo narrativo e nada mais. Por enquanto, eu o coloco na lista. Por enquanto, eu o menciono pelo que parece e pelo que conta. Isso é Subversive Memories, ou como se pronuncia. Um título ambientado no Brasil, na década de 1970, no contexto de um processo militar que o país sofreu, no qual parece que aconteceram coisas muito sérias. Estou bastante interessado na aparência e no contexto histórico do jogo, porém, ainda faltam algumas informações sobre o título. Já que estamos falando de coisas aterrorizantes e interessantes, vamos falar sobre Holstein. Por que não? Final de 1992. Uma pequena e isolada cidade no leste da Polónia sofre uma terrível calamidade que aos poucos começa a consumir todo o mundo e a transformá-lo. Ou seja, como uma espécie de praga ou algo do tipo, ou uma epidemia, não se sabe bem.
A questão é que essa cidade é o último paradeiro conhecido de um amigo nosso. Um amigo nos disse que estava aqui precisando de ajuda e depois não tivemos mais notícias dele. Nós, como bons amigos, viemos a esta cidade para ver o que aconteceu com nosso amigo e descobrimos tudo o que está acontecendo aqui. Holstein se destaca por muitas coisas. Primeiramente, pela sua história. Em segundo lugar, pelo seu aspecto gráfico, que às vezes parece 2D, às vezes 3D, que por momentos está muito detalhado, por momentos não, às vezes escuro, às vezes iluminado. Em suma, é uma completa loucura. Além disso, se destaca pela constante mudança de géneros. Tem tiroteio, tem resolução de quebra-cabeças, tem mecânicas de role-playing game, de condução. Tem um monte de coisas convivendo dentro de um jogo de terror polonês. Algo que pode dar totalmente certo ou absolutamente desastroso. Aposto na primeira opção porque o título me emociona muito. Deveria ter saído este ano, mas não saiu. E por último, me despeço com outro título que deveria ter saído este ano, mas não saiu. Não saiu porque foi adiado. Ou pelo menos no momento em que estou fazendo este vídeo. Estamos falando dos primeiros dias de dezembro. No momento de fazer este vídeo. The Present ainda não saiu e supostamente sai em 2025. Também pude testar este jogo e garanto que é muito bom. Está, como se vê, super divertido. Neste título, você é um oficial de polícia recém-chegado a um distrito em uma das cidades mais perigosas dos Estados Unidos. Uma cidade fictícia, mas em um contexto bastante realista, na década de 1980. Como novo oficial do distrito, teremos que fazer um pouco de trabalho policial de campo, sair às ruas, aplicar algumas multas, deter alguns malfeitores, participar de alguns tiroteios, perseguir um ou outro suspeito e fazer coisas bastante simples. Conforme avançamos em nossa qualidade de polícia, e vamos subindo de posições no distrito. Você dirige carros, pilota helicópteros, atira. Você tem algumas mecânicas muito interessantes. Para reduzir os suspeitos e demais, participa de interrogatórios, lê os direitos aos criminosos e faz um monte de coisas que a polícia deveria fazer na vida real. Joguei a demo, joguei uma beta deste título e tentei ser corrupto porque disse seria muito interessante se pudesse e não consegui. Pelo menos no momento em que dei uma pancada na cara de um suspeito antes de ler seus direitos. Fui repreendido, pelo menos isso. Me disseram que isso não se faz. Inclusive também tentei dar uma pancada na cara de um suspeito algemado. E também deu errado. Teria sido bom se pudesse. É muito bom, é muito divertido e há ideias muito frescas neste jogo. Como por exemplo as mecânicas de perseguição de helicóptero. Em linhas gerais, há ideias muito frescas em todos os jogos desta lista. Vocês já sabem como é isso, não? O indie é o setor de jogos que se atreve a ir um pouco mais longe. E que de fato precisa ir um pouco mais longe. Porque senão eles não se destacam. Então aqui temos as ideias mais fresquinhas. Espero que esses jogos, que todos trazem algo fresco, algo diferente ou algo particular, tenham agradado a vocês ou pelo menos tenha algum que tenha chamado a atenção e que vocês adicionem à sua lista de desejos. Assim, em 2025 também falamos e jogamos coisas diferentes, além dos AAA da Microsoft, da Nintendo, da PlayStation que sempre saem. Amigos e amigas, obrigado por assistir. Espero que tenham um excelente final de ano e um enorme começo de 2025. Mais uma vez, obrigado por ter estado connosco este ano e por nos escolher para se informar e se divertir. Nos vemos na próxima.